Bom, em primeiro lugar, gostaria de me autodescrever. Meu nome é Lucas, eu sou um homem branco, 34 anos, eu tenho cabelo, barba, bigode curtos, escuros, estou vestindo uma calça branca e uma jaqueta. Acho que é isso. Em segundo lugar, eu gostaria de agradecer a Mutual Filmes, Aaron Cutler, Mariana Scheller pelo convite para estar aqui presente. Muito obrigado. Agradecer o Instituto Moreira Salles por sediar essa belíssima sessão, esse belíssimo evento. Agradecer o Tchaured pelos filmes, pela presença, pelo trabalho para além das obras que você realizou, pelo trabalho extrafílmico em outras questões que você tem trabalhado nas últimas décadas. E agradecer também a todas e todos vocês, e agradecer ao tradutor Pedro, à intérprete Stephanie, por expandir esse canal de comunicação e de diálogo em torno dessa conversa aqui hoje, que eu gostaria de dizer que é um bate-papo livre, informal. Eu vou fazer algumas perguntas iniciais, mas fiquem totalmente à vontade para fazerem comentários, questões, perguntas. É livre. A partir do momento que vocês quiserem, podem intervir e fazer uma participação aqui com a gente à vontade. Bom, let's go. Gostaria de começar essa conversa aqui hoje discutindo esse último filme, o seu longa-metragem. Em especial, gostaria de começar perguntando quais são os desafios, as vantagens e desvantagens de realizar um longa-metragem experimental. Eu pergunto isso porque a quase totalidade da sua obra, da sua filmografia, é composta por filmes de curta duração, e você, em 2019, finaliza esse trabalho que você começa nos anos 90, mas só vai finalizar recentemente. Queria ouvi-la um pouco sobre qual foi o desafio de encarar um longa-metragem nessa altura da sua obra, depois de muitas trajetórias em outros formatos e outras durações. Okay, so yeah, first I thought there is the time I want to make a long film. So because when you make short films, they are usually in programs with other short films you cannot control. So I wanted to bring you all into 90 minutes. Yeah, this was one idea, but of course, because Eu achei que estava no momento de fazer um longa-metragem, porque quando você faz curta-metragens, normalmente eles são programados junto com outros curtas, né, em sessões de curtas, e você perde um pouco o controle. Eu queria convidar todo mundo, convocar todo mundo para 90 minutos de um filme meu. Yeah, but also the footage, I had already collected a lot of footage. So I thought I want to try. First I thought I make a 50 minutes film. Then I decided it should be longer. Mas eu já tinha coletado essas filmagens, essas imagens há muito tempo. E primeiro eu pensei em fazer um filme de 50 minutos. E depois eu decidi que eu queria fazer um filme mais longo. But of course it is a different, because I have, you can say, short films. It's a collection of short films. So it was not that I have to think about the dramatic bow. But of course, in editing or in the montage, it was a challenge to hold the interest over this time. Mas de certa forma como se fosse uma coleção de curtas, né? Então eu não precisei pensar exatamente num arco dramático. Mas claro, no momento da edição eu precisei levar em consideração como manter e segurar o interesse do público. But it is a little bit more like an anthology than maybe a real feature. I don't know. Mas é mais como se fosse mais uma antologia do que um longa de verdade. Não sei. Em relação a isso, eu queria perguntar o que te inspira a fazer um plano, a filmar uma cena, uma sequência. Por exemplo,
o motivo pelo qual você se debruça sobre um tema, sobre um assunto, um personagem, um amigo, uma amiga, o cotidiano. Quais são suas motivações em relação a pegar a sua câmera Bolex, ligá-la e fazer uma cena, uma sequência? Eu pergunto isso muito dialogando com uma resposta que você deu ontem em relação à não utilização de roteiros nos seus filmes, mas pelo modo como você vai se estruturando de forma muito mais livre em relação às filmagens e à montagem. Eu pergunto isso muito dialogando com uma tradição também de cinema experimental, de 16mm, de Bolex, por exemplo, o trabalho de uma cineasta que eu acredito que você conheça, que é a Rose Lauder, que também trabalhava com essa mesma câmera, mas ela trabalhava com um método de composição muito mais analítico, muito mais detalhado, muito mais pensado frame a frame, no modo como ela ia desenhar aquilo que ela estava registrando, aquilo que ela estava compondo na câmera. Em comparação ao seu método, acho que existe muito mais liberdade e autonomia em relação à filmagem. Eu queria saber um pouco por que você filma, o que te inspira a escolher essas sequências que a gente viu no filme de hoje, de ontem, em geral. One difficult. It is connected to the personality. So Rose Lauder is she wants exactly to control the result. She has she writes, for those who don't know, she is really like a musician. He makes a partiture. She writes everything down, which image comes from, is following which one. Very interesting work. But tem a ver com a personalidade de cada pessoa, né? A Rose Lauder, ela tem uma preocupação muito grande com o controle. Ela trabalha quase como uma música, né? Uma compositora que compõe um filme como se faz uma partitura, né? Escolhendo cada plano, cada momento. It's interesting that because she made a long film about the tree. She films flowers, you know. From the subject, we are maybe not so different, but the method or the form is very different. Ela faz filmes longos sobre árvores, ela filma flores, então, de certa forma, as coisas que a gente filma são parecidas, mas os nossos métodos são muito distintos. Yeah, I'm maybe in this way I'm more a documentary filmmaker. So, you know, you can say I record what is there, and maybe the change is my rhythm, my autofocus, the iris, but I try to still receive what I see and give it back. So it's a little bit more a loop, and she is, I think, really creating a new form. Nesse sentido, eu acho que eu sou mais como uma documentarista, que eu estou gravando as coisas que estão diante de mim. Claro que eu faço modificações enfim, na própria câmera, mas eu estou mais interessado em captar o que está diante de mim e devolver de alguma maneira. Então tem essa espécie de loop, né? Enquanto que ela realmente parece estar interessada em criar uma forma nova. Maybe between abstraction and I'm more an impressionist, or you know, so it is more also a question of feelings than to transform something into a more abstract and she has also feelings, but there is a kind of the form is so strong that you are really more into conceiving an idea and a concept, and I'm absolutely not a conceptual person. Eu sou mais impressionista, eu sou mais guiada pelo sentimento, e não que ela não tenha sentimento nos filmes dela também, mas a ideia que dá forma, que estrutura, né? Ela é muito mais conceitual e eu não sou, em absoluto, uma pessoa conceitual. Em relação ao longa, Verde Correndo com Cavalos, eu queria
é trazer uma questão do tempo, da temporalidade do filme, que é um filme que você inicia as filmagens nos anos 90, você finaliza essa versão que a gente assistiu agora em 2019, mas você alterna cenas, sequências que foram filmadas, registradas em momentos distintos. Eu queria te perguntar como que você pensa essa questão do tempo em relação à montagem. Por exemplo, existe um vai e vem do tempo do filme? Ele segue alguma estrutura mais linear, mais cronológica? Ou você trabalha a montagem como se fossem lampejos, lapsos de memória, lembranças das sequências na qual você esteve ali e filmou? Yeah, I mean, when I started, I tried to ignore the question from when did I shoot it. Quando eu começo, eu tento ignorar essa ideia de quando foi que eu filmei. But I found out because my filmmaking has also changed, my rhythm has changed, so some things doesn't want to be together. So then a kind of it is not chronological, but I see in the second reel is more from the last years, and in the first one is more from the very early time. Mas ao longo desse tempo, o meu estilo mudou um pouco, o meu ritmo mudou. Então, a montagem não é cronológica, mas tem certas coisas que simplesmente não combinam, não ficam bem juntas. Então, principalmente o segundo rolo é muito mais de filmagens mais recentes dos últimos anos. So after a while, I tried to put in some anti-chronological moments. So I tried to bring in the first part also more scenes from the present, situations from the present. Mas aí eu tento fazer também essas interpolações que quebram um pouco essa ordem cronológica, né? Então, tanto na primeira parte tem filmagens mais antigas, mas eu também tento trazer algumas coisas do presente. But for instance, the baby in the end is the result of the marriage couple. So I didn't change that. Mas o bebê que aparece no final é o resultado do casamento que a gente vê antes. Disso eu não mudei. Queria retomar um diálogo do longa, quase no final, quando você fala assistir um filme de curta duração, curta-metragem, de 10 a 20 minutos de duração, é como se você lesse uma poesia. Eu acho que esse termo, cinema de poesia, é muitas vezes associado ao seu trabalho, mas também existe toda uma tradição, não só do cinema experimental, mas do cinema de um modo geral, desde, por exemplo, as teorias do Pasolini, do cinema de poesia como complexificação de um cinema da prosa. Outros artistas também reivindicam um cinema de poesia, por exemplo, aqui no Brasil, uma cineasta como Ana Vaz, que também, em vários momentos das suas falas, das suas entrevistas, ela fala que ela está buscando um cinema de poesia. E em várias entrevistas suas, com a Sylvia Schiedenbauer, com Robert Beavers, em vários momentos, esse tema da cinema de poesia é abordado, inclusive nessa parte, nesse diálogo quase no final do filme. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que você entende por esse cinema de poesia. Yeah. I try. Eu vou tentar. I mean, maybe an open form, something which is still open, and Talvez uma forma aberta, né? Algo que permanece em aberto. and even you have a content as a kind of starting point. You don't how can I say, you don't chew this content. You try to associate and bring it into other I don't know, Mesmo quando você other parte, directions. mesmo quando você parte de um conteúdo, né? Você não tenta mastigar esse conteúdo no filme, mas tentar trazer esse conteúdo, levar esse conteúdo para outras direções. But you know, this is so subjective with this poetic, because a lot of people want to be poetic. So, I don't know.
sometimes I say it as a kind of comparison or to enlarge cinema, to open it up, that cinema can be also different from normal feature or documentary. So, and avoid the word of experimental. So it is more to try to open something up than really to create a category, you know, I don't know. Isso de cinema de poesia é muito subjetivo, porque tem muita gente que quer ser poética, né? Então, eu uso esse termo mais para expandir um pouco a noção de cinema, né? Que não existe só esse cinema narrativo, mais convencional. I don't know what I said, but maybe I don't know. Mas é isso, enfim, What expandir a noção de cinema e enfim, para pensar... eu lembrei. E para evitar usar esse termo experimental também, né? Usar, enfim, uma alternativa ao termo experimental. Yeah, because this is always the problem in cinema. Which kind of films do, you know? Okay, so I don't do this, I don't do that. And then in the experimental, of course, I say I'm an experimental filmmaker, but you know, in the experimental we have people who work with the material, we have people who are more structural, we have a lot of different. So then comes this poetic sugar, salt. É porque sempre tem essa questão da classificação, né, do cinema, né? Que tipo de cinema você faz, que tipo de cinema eu faço. E claro, eu digo que eu faço sim cinema experimental, mas mesmo dentro do cinema experimental existem inúmeras maneiras de fazer. That this is this poetic element is. Tá. Esse elemento poético, ele é algo que eu vou colocando no filme, uma espécie de tempero, né, como um sal, um açúcar. Today, I was thinking why we saw the Tate films, you know. So I suddenly thought, why do I feel close to her? What makes us close in spirit? And then I thought, yeah, it is this one thing is you feel the filmmaker. The filmmaker is there. The filmmaker is speaking through the image, and also touching something behind the images, a space behind the images, which is open for the audience. That's maybe also a kind of poetic, because you don't have this with Rose Lauder. You just are fascinated from her and you like it, but I think it's not opening. It's opening different spaces, you know. But it's very tricky to, I don't know, poetry, yes. Mas vendo hoje os filmes de Margaret Tate, eu fico pensando, né, o que é que me conecta a ela, o que é que a gente tem em comum. E eu acho que tem algo que nos une, você vendo os filmes, você percebe a presença da artista, a presença da cineasta, ela está lá. E também o público pode acessar alguma coisa que está por trás das imagens, né? Abre um espaço por trás das imagens. Acho que talvez isso seja o elemento poético no nosso cinema, e que é muito diferente do caso de Rose Lauder, que não dá essa abertura para o público, ou talvez dê uma abertura mais para outras dimensões. Em relação à sua filmografia em geral, eu queria saber qual que é a importância da Bolex 16mm. Por exemplo, se você não estivesse com a sua Bolex, você procuraria alternativas, subterfúgios, outras maneiras de continuar filmando? Ou a Bolex é como se fosse uma extensão do seu corpo, da sua obra, e imprescindível para o tipo de cinema que você faz? Yeah, I mean, I don't know. This time I have a Bolex, I have a Super 8, and I also filmed a little bit with my smartphone. I have the smartphone only for 2 weeks. So, yeah. So I don't know. But the Bolex is more essential. I mean, as a kind of instrument for me. Yeah. No momento eu estou com a Bolex, com a câmera Super 8, e também estou fazendo imagens com o meu smartphone que eu tenho há 2 semanas. Então, estou experimentando com outros formatos, mas, de fato, a Bolex é a mais essencial para mim. Tem uma pergunta aqui do...
Olá, primeiro quero agradecer por trazer seu trabalho aqui. Eu fiquei muito comovido pelo seu filme. Eu achei. E uma coisa que me interessa te perguntar, que eu pensei durante o filme, são duas coisas. A primeira é sobre a questão de que, da forma como você filma crianças e como você filma pessoas jovens, porque me lembrou muito essa coisa da subjetividade que o seu filme traz. E o que eu queria te perguntar, porque eu até estava pensando numa frase do Stan Brakhage, que é aquela frase do olho não adulterado, do olho que vê o mundo com olhos quase infantis, com olhos quase inocentes. Porque no seu filme você tem diversas vezes a filmagem de crianças, a filmagem de bebês, e eu queria saber se de alguma forma você relaciona isso com o seu método de filmar quase que uma subjetividade com a câmera Bolex, com a câmera 16mm. E eu queria também, uma coisa que seu filme trouxe, e eu não sei se é até uma boa ideia eu falar de outro cineasta, mas um filme que me lembrou muito seu foi o cinema do Jonas Mekas. E eu queria saber se de alguma forma você sente algum tipo de kinship ou algum tipo de conexão com o trabalho dele que eu achei muito similar com o seu, especialmente na forma como lida com o conceito de home movie. Então, é isso. You mean this was more the Brakhage idea with this? Yeah. I don't think so. So I think I film children because, I don't know, I like them. I like their way of looking at the world and being in the world. So I really like their energy and their... We were all children once, but we forget it. You know, we forget that. Eu filmo crianças porque eu gosto delas, eu gosto de como elas agem, gosto de como elas enxergam o mundo. E todos nós já fomos crianças, né? A gente às vezes esquece disso. E não tem exatamente a ver com essa ideia de Brakhage. Yeah, but because he really tried to transform this. This is not me. So there Essa não sou eu, esse jeito que ele tentava transformar no... Yeah, I mean, of course, I feel much closer to Jonas Mekas' work. So he was a very important inspiration for me. And to open up this together with Mencken as a short form and also Tate. So, mas eu me sinto muito mais afinidade com Jonas Mekas e com Marie Mencken e claro, Margaret Tate. Yeah, they gave me also maybe the confidence to take it serious, my interest serious. Eles me deram a confiança de levar a sério meus próprios interesses. But of course, I mean, Jonas is working a lot with his words, so the hypnosis goes through the voice, you know. Mas Jonas também trabalha muito com a palavra, né? A parte do efeito hipnótico está na voz. So I don't do that. E isso eu não faço. Of course, there are differences, but I feel close to this way. Tem diferenças, mas sim, eu me sinto próxima. Eu queria fazer um comentário em relação a essa filmagem das crianças, que eu acho que é muito bonito no longa-metragem, que é esse gesto de interpelação do olhar das crianças em direção à câmera, que é uma interpelação muito bonita e muito inocente, uma resposta do olho das crianças em relação ao olho da câmera, que estabelece ali um contato, um diálogo, que é muito diferente de alguns momentos do filme, quando você filma o rosto de um adulto, por exemplo, uma cena de casamento, em que existe ali toda uma encenação, uma dramaturgia da face em relação à câmera, que é muito diferente de filmar a criança. Acho que as crianças, elas trazem um sentimento muito mais puro em resposta à câmera que está filmando-as. É mais um comentário. Yeah, that's it. But that's fine. Yeah, I mean this is maybe the magic in this. We can't do that anymore. Acho que talvez seja essa magia mesmo. A gente não é mais capaz de responder dessa forma. So one in Tate's, my favorite sequence in the Parla poem is also this aha sequence.
É, dos filmes de Tate, né? Uma das minhas sequências favoritas desses filmes que a gente viu hoje é a cena do ahá, que a menina fala ahá. Alguma pergunta, algum comentário? Gabriel? Tem muitos cineastas no seu filme. Eu reconheci Robert Beaver, Jeanette Munhoz. Queria que você comentasse um pouco quem está no filme e qual a sua relação com eles, por favor. E também se tem alguma cena desse filme filmada em T-. Okay. Yeah, I mean the last sequence in the digital in our first reel was the landscape around after Temenos, going back with the car. So it is a little bit the Arcadia landscape. So I filmed after the Temenos. I mean the Temenos was what Robert Beavers is organized. Okay, first. Yeah, the Temenos is a name for a screening every 4 years, where Gregory Markopoulos films are screened in Arcadia. So this is called Temenos. You meant that? Yeah. Tá, Temenos é esse formato do Gregory Markopoulos de fazer sessões a cada 4 anos num lugar específico, na Arcádia. E, sim, uma sequência no final do filme realmente foi feita lá. Yeah. Durante o Temenos. I mean, the filmmakers who are in my film, Robert is my partner, Jeanette is a close friend, so it is more what is, around me. So I don't look for them. Robert é o meu parceiro, Jeanette é uma amiga próxima, então são pessoas que estão ao meu redor, né? Elas estão lá porque elas fazem parte da minha vida, não busco por elas. There's a sequence, the short one, when James Edmonds and Robert are going with a bike with a projector, because this was around the corner. We always have to bring my projector to this space. So Tem essa cena do Robert com James Edmonds, e eles estão levando o projetor na bicicleta, porque eu sempre preciso levar o meu projetor para esse lugar específico. And Maria, who's the talk with Maria Lang, she was a close filmmaker friend of mine, and we had the portrait Maria und die Welt before. Sim, Maria Lang é uma amiga próxima minha, né? A gente viu o filme de ontem, Retrato de Maria. So she was, Maria e o Mundo, né? Yeah, so she was a friend, but also we talked a lot about film, and we made the screening in the early 90s. We started together, so there was a kind of dialogue, and the sound comes from, I had to prepare myself for a kind of talk, and I had the tape, and we were discussing things. Maria é uma amiga, mas a gente também sempre conversa muito sobre cinema, a gente já programou juntas nos anos 90, e o som que vocês ouvem é uma preparação, estão me preparando para uma fala. Yeah, basically, in the beginning, Charlie, who's reading this poem, he is Karl Heil, he's also a filmmaker, and we were in a group of friends showing films. So just people around me. No começo, o Charlie e Karl Heinz, que está lendo um poema, também, enfim, são meu amigo próximo, são simplesmente pessoas que estão ao meu redor, no meu dia a dia. Sim. Queria perguntar em relação à equipe dos seus filmes, ou melhor, a ausência de equipe. Se sua filmografia é toda ela feita de uma maneira mais individual, mais autônoma, por mais que, como o Gabriel perguntou, existem cineastas, artistas ali presentes, todas as partes técnicas dos filmes foi você que fez? A câmera, o som, a montagem, ou você já chegou a trabalhar com algum tipo de equipe, algum tipo de colaboração? Yeah. So I work alone, mainly with my camera, my sound. I'm editing alone, except I do collaboration films. Then we are two. Like when I worked with Maria, we made a film together. I was filming, but then we were editing together. With Bärbel, I did a lot of collaboration films. But then we sometimes I do the camera alone.
sometimes alternation, but we go the whole process together. But I never work in a team. Eu nunca trabalho com equipe e nos meus próprios filmes eu faço tudo sozinha, enfim, a filmagem, o som, a montagem, mas eu também faço filmes em colaboração, como por exemplo com Maria, né? E aí, às vezes a gente faz uma divisão de trabalhos, às vezes eu estou filmando, ela cuida da montagem, mas de toda forma é uma colaboração do começo até o final. Mas com equipes eu nunca trabalho. Even in the film school, I worked a lot with Ulrike Pfeiffer. We did films together. So the collaboration, my sister, I did some films with my sister. Na época da faculdade eu fiz filmes com o Ulrike Pfeiffer e já fiz filmes com a minha irmã também, essas colaborações, então elas existem. But film school films were sometimes in teams. Mas na escola de cinema, às vezes a gente tinha que fazer trabalhos em grupo. Uma curiosidade, em relação a uma sequência em particular de Verde correndo com cavalos, quando você está sentado numa mesa, operando um computador, um notebook, quem que ali está filmando você? Porque você ali é o objeto de retrato da câmera. Different. So in this, when I'm sitting on the computer, this was Paulina. We see her earlier on the bed, lying. This is my godchild. And then she took the camera and she filmed me in this same moment. Nessa sequência específica, no computador, quem filmou foi Paulina, que é minha enteada. Não, She's lying on the bed. está deitada na câmera, ou deitada na cama. Não, afilhada, isso, afilhada. E ela, em certo momento, ela pegou a câmera e começou a me filmar. And sometimes Robert films me, for instance, when we are with Jeanette and her husband Manfred and the 2 kids in the park, and you see me also conducting. That was then Robert filmed. Às vezes Robert me filma, né, na cena que a gente está no parque com Jeanette, o marido, e as crianças estão como se fosse conduzindo como maestro e tal. Nessas cenas foi Robert que me filmou. Porque, voltando a essa questão da comparação com o cinema do Jonas Mekas, na minha opinião, o Cine Diários do Mekas, ele é muito mais presente em cena, ele se figura muito mais. Você aparece pouquíssimas vezes ao longo dos seus filmes, acho que é muito, muito menos em comparação a outros artistas que trabalham com diários, filmagens mais intimistas, mais caseiras. Acho que você é um pouco mais escondida, mais retraída, mais tímida, não sei. Yeah. You know, I think it's not really a diary film, I think. Não, eu não enxergo como filmes diário. Because this is true. For a diary film, it should be more directly from my feelings. But I go through other people, through what I see. You can say it's a little bit. I take the world and how I see it and how I feel. I express through what I see. Porque um diário seria mais uma expressão dos meus próprios sentimentos, seria muito mais sobre mim. Mas a forma que eu trabalho eu vou atrás de outras pessoas, eu filmei outras pessoas e eu me expresso, né, expresso meus sentimentos dessa maneira meio oblíqua, dando essa volta, né, através do mundo ao meu redor. Perfeito. Talvez retratos ao invés de diários, né? Portraits. Né? Yeah, in a way, yes. Sim, de certa forma. Alguma pergunta, algum comentário? Oi. Não, assistindo os filmes ontem e assistindo o Rushing Green hoje, que é um compêndio de curtas também, deu para sentir, ainda que mais em outros e menos em outro, sempre um senso de mortalidade à espreita nos filmes. E eu queria saber como é a sua relação com esse senso de mortalidade ao fazer suas imagens e se ele interpreta um papel mais marcante no longa que a gente acabou de ver. I think it's a big part of life in general. I don't know, mortality. Acho que é uma parte importante da vida em geral, a ideia de mortalidade. In the end, we die.
No fim, a But, gente morre. But yeah, I think it has a lot to do with memories and maybe also holding things, you know. And Mas tem mais a ver com, talvez mais a ver com memória e da ideia de apego. to confirm yourself, and the whole act of filming is, you know, you film and then you put it this moment. Now you can look forever at this moment. So in life, the moment is gone. So the whole idea or the whole wish to film in itself is maybe to stop sometimes, to push the stop button, but there's no stop button. So then automatically mortality is there, because it is this strange. Talvez isso é algo que perpassa todo o cinema, essa vontade de parar o tempo, né, e agarrar um momento, porque na vida, obviamente, não tem botão de stop, né, a gente não pode pausar a vida. Mas com o cinema a gente pode registrar esse momento e a gente tem ele para sempre, pode revisitar para sempre. Mas né, na vida não é assim. Assim, enfim, então a mortalidade está sempre presente, né, nessa concepção de cinema. Was this an answer? Essa foi uma resposta? Sim, claro. E voltando à minha primeira pergunta, você gostou de fazer um longa-metragem? Você tem interesse em continuar nesse formato? I enjoyed it, to do it. It was a challenge, and I don't know if I will do another feature film, a long film. So we'll see. I don't know. I don't. At the moment, I also liked afterwards to make shorts, like the Glimpses and Renate, and the short films are also. I love to make short films. So I don't know. We will see. Eu gostei muito de fazer um longa-metragem. Foi um desafio. Eu não sei se eu vou fazer outro longa-metragem. Talvez sim. Mas depois de terminar, né, de completar esse, eu estou feliz de fazer curtas-metragens novamente, né? Eu amo fazer curtas-metragens, mas quem sabe, vamos ver. Perfeito. So, obrigada, né? It was a long evening. Foi uma noite longa. É isso, pessoal. Obrigado. Boa semana.